Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Ageu, que se encontra, na primeira passagem, o qual diz que Ageu repreende o povo por causa da sua inércia e o exorta a reedificar o templo. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Jodaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: amém? Dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Então, o que o Senhor quis dizer aqui, Nós temos, às vezes, a mania de dizer que ainda não é tempo, Não é tempo do Senhor fazer obra na nossa vida, não é tempo do Senhor nos preparar para fazer o que Ele quer, não há tempo do Senhor libertar a nossa família, não há tempo para muitas coisas, Então, o Senhor, Ele diz para Ageu que o povo diz, que não é tempo. Este povo vem dizendo que ainda não há tempo de edificar a casa do Senhor. Aí eu pergunto para vocês: quando será o tempo em que eu e você vamos fazer do nosso coração e do nosso corpo a casa do Senhor? Quando devemos ser fiel a Deus e seguir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer, Quando vamos fazer uma morada para o Senhor? Quando vamos fazer uma morada para o Senhor de barro e vara ou de areia? Sabe o que quer dizer? Sabe o que quer dizer barro e areia? Que significa que a gente temos que estar firmado na rocha, a rocha que é o Senhor Jesus. Significa que muitos estão fazendo casa de esturca para o Senhor, uma casa que qualquer vento derruba, uma casa que qualquer tempestade se desfaz, Assim o Senhor está falando da nossa fé e da confiança que nós temos nele, porque hoje nós só confiamos no Senhor se o Senhor nos dá. Hoje nós só confiamos no Senhor, só temos fé no Senhor se o Senhor Ele libertar. Nós só temos fé e confiança no Senhor se o Senhor Ele cuidar, se o Senhor Ele nos dá bens materiais, se Ele nos dá a pessoa que nós queremos e não a pessoa que Deus quer pra gente, Então, nós acabamos construindo uma casa de esturca, o qual o Senhor diz que no grande dia vai ser vazia, Então, é uma casa provisória, porque na primeira luta,
na primeira luta, nós simplesmente largamos o Senhor. Quando nós construímos a nossa casa, um templo para o Senhor, quando nós construímos de qualquer maneira, né? Como assim de qualquer maneira? Eu aceitei o Senhor agora, levantei a mão, vou mudar as minhas vestes, vou mudar o meu jeito, vou mudar não é dessa forma, porque você não está mostrando nada para Deus, você está mostrando para você e para outras pessoas. Deus precisa ver seu coração, Deus precisa ver a nossa obediência na palavra, Deus precisa que nós tenhamos uma fé firmada na rocha, né? Então, na primeira luta, a gente simplesmente abandonamos Deus. Então, Deus abandonamos Deus e voltamos para o mundo. Se Deus te chamou, foi para ser como o cedro, que não se preocupa em mostrar a sua semente, mas se preocupa em firmar a sua raiz na rocha. A sua raiz na rocha. E se alimentar da água e do oxigênio da terra. Ei, não pensa no que vão pensar de você. Pensa no que Deus tem para cada um de nós. Muitas das vezes nós se preocupamos com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão achar. Nós não temos que pensar nas pessoas, nós temos que pensar em Deus. Porque como essa palavra Deus me deu ontem, num culto de oração, enquanto o culto estava e a irmã Andréia estava levando a palavra, o Senhor simplesmente me deu essa passagem e o Senhor ele foi ministrando comigo. Então, nós temos que fazer como cedro e não construir a nossa casa de esturca, né? Nós devemos ser como cedro, que não se preocupa com o que os outros vão achar, com o que os outros vão pensar ou o que os outros vão fazer, né? O cedro, ela é uma árvore, né? Ela é uma planta que ela fixa a raiz dela na rocha, ela trança a raiz dela na rocha, ela costura a raiz dela na rocha. Então, o que isso quer dizer? Que não é qualquer vento que vai derrubar o cedro. O cedro, a tempestade não consegue derrubar. E mesmo que conseguir derrubar o cedro, a raiz dela está trançada, está firme na rocha, né? E hoje nós vemos pessoas que levantam a mão por emoção, aceitando ao Senhor, né? Mas que não quer largar as amizades. Muitas pessoas que não aceitam ao Senhor, né? Com a preocupação do que os amigos vão achar, com o que os familiares vão achar. Nós não temos nada com ninguém, nós temos com a gente, com a nossa salvação. A partir da nossa transformação, a partir da nossa mudança, nós conseguimos sim, e com muita oração, fazer com que o Senhor venha libertar cada uma dessas pessoas. Ainda digo mais para cada um, tanto para vocês como para mim. Se as pessoas que estão à sua volta se afastou, né, de você porque você é um cristão, é um novo convertido, significa que essa pessoa nunca foi seu amigo. Significa que essa pessoa não é para estar do seu lado. Significa que essa pessoa vai ver a sua vitória. Vai ter lutas, mas que nós não venhamos construir a nossa casa, né, de esturca. O que é esturca? É uma casa construída que ela é feita de vara. Ela é feita de vara, né, e com
barro, não tem estrutura, né? Não tem alicerce. Então, uma casa que ela é construída de qualquer maneira, qualquer coisa derruba. Por isso eu falo para mim e para você hoje, nessa manhã, que nós não venhamos, né, achar que é tarde para edificar a nossa casa, o nosso templo, que é, né, o nosso corpo, a nossa casa, o nosso coração para o Senhor. Que nós não venhamos achar que seja tarde para aceitar o Senhor, ou que ainda não há tempo. Sabe por causa de quê? Porque o seu tempo não é o seu tempo e o meu não é o tempo de Deus. Então Deus está nos dando oportunidade agora, porque amanhã ou até daqui a pouco seja tarde. Então sempre é tempo de buscar o Senhor, sempre é tempo de edificar a casa para o Senhor, de fortificar a casa, né, na rocha, de fazer como esse cedro. Não se preocupar com o que as pessoas vão dizer. Muitos cristãos hoje estão se preocupando com o que o irmão da igreja vai dizer dele. Muitos irmãos da igreja estão se preocupando com o que os outros vão falar dele. Se preocupa com Deus, se preocupa com o que o Senhor pensa de você, se preocupa com qual a forma que você está andando na presença do Senhor, se preocupa em se consertar, em se firmar cada vez mais. Não se preocupa com as coisas que os outros vão achar, se preocupa com o que Deus acha de você, se preocupa com o que Deus pensa de você, se preocupa com a grande obra que Deus tem na sua vida, né? Porque grande é a obra que o Senhor tem nas nossas vidas e grande é o reino do Senhor para que, né, nós venhamos habitar. Porque não é de qualquer maneira que nós vamos entrar no céu, não é de qualquer maneira que nós vamos ser salvos. Então não se preocupe, irmão, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você, não se preocupe com o que irmão de igreja vai pensar de você, se preocupe se você está certo com o Senhor, se preocupe se você está agradando ao Senhor, porque a partir do momento que o crente ele não passa luta, o crente ele tem que se examinar, porque se o crente ele não se examinar, o crente ele cai. Porque o crente ele tem luta. Quem dizer para os irmãos que servir ao Senhor não passa luta, vigia, porque esse mente. Porque todo cristão ele é provado. Nós cristãos, para poder receber a bênção, nós somos provados. E muitas das vezes não são provas pequenas. Muitas das vezes são provas que nós achamos que não vamos suportar, mas nós temos que manter a fé. É tempo de edificar a casa, é tempo de fortalecer a casa, é tempo de fazer da nossa casa como esse cedro. E não dizer, né, para o Senhor, Senhor, ainda não é tempo. Porque o seu tempo não é o tempo de Deus. Deus tem pressa na sua vida, Deus tem pressa na minha vida. Amém? Que a paz do Senhor venha estar com todos. Que o Senhor venha abençoar grandemente aonde esse vídeo chegar. Amém? Eu agradeço novamente a todos inscritos no meu canal. Que Deus venha ser, né, bênção na vida de vocês. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida sentimental, a vida espiritual, a vida familiar, a vida financeira, né, a saúde. Amém? E nós temos que agradecer muito a Deus por nós levantarmos, por nós levantarmos, porque o Senhor, né, ele tem nos guardado. Então, será que vale a pena a gente construir uma casa de qualquer maneira para o Senhor, edificar um templo de qualquer maneira para o Senhor? Se nós estamos aqui em meio a essa pandemia, é por simplesmente o Senhor ele está nos guardando.
né? Se nós estamos hoje, né, respirando, se você não pegou o vírus, se eu não peguei o vírus, amém. Devemos levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, porque Deus, Ele é Deus, amém? Deus, Ele é Deus sem nós e nós não somos nada sem Ele. Então que eu e você venhamos construir, né, o templo do Senhor, que nós venhamos edificar o templo do Senhor, né, que nós venhamos, né, reedificar o templo do Senhor. Reedificar significa reconstruir, reestruturar, né, porque a gente tem muitos cristãos, eu, você, né? Muitas das vezes desestruturamos a nossa fé, desestruturamos a nossa confiança no Senhor, desestruturamos a nossa caminhada, desestruturamos, né? Acabamos, né? Desestruturando o Espírito Santo na nossa vida. Muitas das vezes, por pequeno erro, nós perdemos, né? O Espírito Santo, ele se afasta. Amém? Que o Senhor venha estar com todos nessa manhã. Que o Senhor venha abrir portas onde não tem portas. Que o Senhor venha curar. Amém? Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar a vida de cada um dos irmãos. Que a paz esteja com todos.